Galerinha da matemática, estudaremos um pouco a respeito de função afim, veremos a parte introdutória, conceitos fundamentais, tanto conceitos algébricos, aritméticos e, obviamente, matemáticos, que são estes. Então, pessoal, a respeito de função afim, é interessante a gente, a princípio, já começar a diferenciar conceitos a respeito de alguns objetos matemáticos. E digamos que os principais deles são você conseguir diferenciar incógnita, para variável, é isso, e realizar também algumas operações algébricas, ok? Então, assim, de introdução, a gente pode começar a ver essa definição algébrica, de função afim. O que é uma função afim? Uma função f de R em R, isso aqui expressa que o domínio da função é real e o contradomínio também é real, ou seja, o conjunto de imagens dessa função estará contido no conjunto dos reais. E chama-se função afim quando existem constantes a e b, pertencentes aos reais, tais que f de x igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Ou seja, essa função aqui representa uma função afim, ou seja, f de x igual a vx mais b, em que a e b são os coeficientes, correto? Chamados de constantes aqui. A e b são valores constantes. E x, pessoal, x é a nossa variável. A função f está em função de x. Então, f varia, assim como x também varia. Ou seja, o x variando, a sua função vai variar. Por quê? A função está em função de x. Então, f de x e x são as variáveis dessa função, correto? X pertence ao conjunto dos reais. Pode ser qualquer valor real, qualquer número real, certo? Diferentemente de incógnita, porque incógnita a gente tem equação. Na função você tem esses objetos aqui, o f de x e o x, o domínio e a imagem, eles são variáveis, correto? Então, vejamos alguns exemplos de funções para que a gente possa analisar. Perceba. Primeiro caso, f de R em R é uma função com domínio real e contradomínio também real, tal que f de x igual a 2x mais 1. Essa é a expressão que representa essa função. A gente tem que o coeficiente a aqui, a constante a vale 2 e a constante b 1. Ou seja, a gente chama esse a de coeficiente a e esse 1 aqui a gente chama de termo independente da função. Ok? Outro exemplo, f de g de R em R, tal que g de x igual a 3 meio x menos raiz de 3. Ou seja, o termo a, a constante a vale 3 meio e a constante b tem valor numérico menos raiz de 3. Tá? Letra C, um exemplo aqui. Função h r de R em R, tal que h de x igual a menos raiz cúbica de 3x mais 0,3. Então, o valor de a é menos raiz cúbica de 3, correto? E o valor de b é 0,3, certo, pessoal? Eu quis variar os valores reais aqui, variar no sentido assim, modificar, coloquei valor natural, valor aqui que a gente tem racional, irracional, para que a gente não fique limitado somente ao conjunto dos naturais, tá? Então, assim, outro exemplo, R de M, que é R em R, tal que M de x igual a menos 7x. A gente tem aqui que o valor de A é menos 7 e o termo B não aparece, significa que ele é nulo, ou seja, B é zero, certo? E o último caso, função P de R de R em R, tal que P de x igual a raiz de 5. Ou seja, a incógnita, a variável x aqui não aparece, tá? O símbolo x não aparece, ou seja, significa o quê? Que o valor que está multiplicando por x, que no caso é o a, nesse caso aqui foi nulo, por isso que ela anulou o x. Só ficou então o termo independente, tá? Raiz de 5 por sinal. Então, a igual a 0 e b igual a raiz de 5, correto? Alguns casos particulares de função afim. F de R em R, seja a função afim f de R em R, em que f de x igual a x mais b, pode ser, essa função afim ela pode ser denominada como, no primeiro caso, pode ser denominada como função constante, tá? Se existe um número real b, tal que f de x igual a b para todo x pertencente aos reais. Ou seja, quando a função afim ela é desse tipo, f de x igual a b, igual a um valor numérico que é o termo independente, ou seja, você já percebe aqui que o a dessa função aqui foi igual a zero, ele anulou o x, tá vendo? Só ficou o b, ou seja, fica f de x igual a b. Significa que essa função ela é uma função afim que pode ser denominada como função constante. É um caso particular, tá? Vejamos dois exemplos. F de x igual a 3, ou seja, o a é 0 e o b é 3.
h de x igual a menos 1/4. O a é 0 e o b é 1/4. Ou seja, por que constante? Porque independente de você variar aqui o x no conjunto dos reais, você pode substituir o x por vários valores que o resultado dessa função, tá? A imagem será sempre 3. Nesse caso, no segundo exemplo aqui, será sempre menos 1/4. Daí o nome de função constante, tá? A sua imagem é sempre constante, certo? Nesses dois exemplos aí que nós temos. E existem infinitos, né, exemplos. Um segundo caso, função linear. É o caso, pessoal, que o termo, tá, constante aqui A, ele é diferente de zero e o B é igual a zero. O B é nulo. Ou seja, é uma desse tipo aqui, ó, f de x igual a A mais x, em que x pertence aos reais. E você já percebe que o A, esse A é diferente de zero. Nesse exemplo aqui, é o B que é igual a zero. Ou seja, esse B foi anulado e vai existir o AX, com A diferente de zero. Então, esse tipo de função é chamado de função linear. Alguns exemplos, tá? M de x igual a 3x. Perceba que o A vale 3 e o B vale 0. M de x igual a menos raiz de 5x. O A vale menos raiz de 5 e o B é 0. P de x igual a x. O A vale 1, que é um número que está multiplicando por x aqui, né? 1x, 1 não precisa estar escrito aqui expressamente, né? Então o A vale 1 e o B vale 0. No entanto, tem um caso particular da função linear. Qual é? Todo tipo de função, pessoal, linear desta forma aqui, em que o A vale 1 e o B é 0, ela é chamada de função identidade. Tá? No todo caso que P de x igual a x, suponha que fosse em função de z, P de z igual a z, ou seja, quando A for 1 e o B for 0, é chamada de função identidade. É uma particularidade aqui da função linear, tá? E acaba sendo uma particularidade da função afim, ok? Então, pessoal, vejamos aqui alguns exemplos de exercícios envolvendo função afim. Mais precisamente, envolvendo operações acerca de funções afim, tá? Envolvendo, no caso, expressões algébricas. Inclusive, é um que o pessoal erra muito quando vai se trabalhar com objetos algébricos aqui, tá? Realizar operações. Então, através da função afim, f de x igual a 2x menos 1, calcular f de x para x igual a 3. Ou seja, você tem aqui o domínio x igual a 3 e você quer calcular a imagem, o f de x, tá? O domínio, a imagem referente a esse domínio 3 através dessa função. Então, devemos substituir nesta função aqui esse x por 3. Olha, f de x igual a 2x menos 1. Como o domínio é 3, o x, substituímos. Qual é a imagem de f de 3? É igual a 2 vezes 3, né? Menos 1. E aí, continuando, f de 3 igual a 6 menos 1, ou seja, f de 3 igual a 5. Quando o domínio for 3, através dessa função f aqui, a imagem será 5, correto? Segundo caso, f de x para x igual a menos 1/5. Tá? Temos aqui um exemplo aqui que envolve um número inteiro, tá? Que na verdade não é natural, diferente da letra A. Qual é então a imagem de menos 1/5 através dessa mesma função? F de x igual a 2x menos 1. F de menos 1/5, que é o que a gente quer calcular, é igual a 2, né, da função 2 vezes menos 1/5 menos 1. Devemos realizar as operações. Então, f de menos 1/5 é igual a multiplicação de um número natural aqui por uma fração. Mais vezes menos, menos, né? Numerador com numerador, 2 vezes 1, 2. E o denominador aqui no caso é 1 que não aparece. Vendo esse número como um número inteiro, na forma de fração. Então, 1 vezes 5, 5. Então, ó, ficou menos 2/5 menos 1. A subtração, tá? Envolvendo aqui um número natural e um número na forma fracionária. Então, devemos chamar o MMC. Tá? O MMC, no caso dos valores do denominador aqui, nós temos o 5 no primeiro denominador, tá? E aqui quando aparece o 1. MMC de 5 e 1 é 5. Então, continuando, ó, 5 dividido por 5 dá 1 vezes 2, 2, negativo, né? Menos 5 dividido por 1, que não aparece aqui, é 5, vezes 1, 5. Então, ficou menos 2 menos 5, tá? Então, f de menos 1/5 é igual a menos 2 com menos 5 dá menos 7/5, correto? Ou seja, a imagem do valor numérico aqui do domínio menos 1/5 é menos 7/5, através dessa função f. Letra C. Esse é um caso, uma pergunta um pouco diferente das anteriores. Perceba, x para f de x igual a 11. Então, nesse exemplo aqui, você tem a imagem que é 11 e quer calcular o domínio, diferentemente inversamente aos casos anteriores, né? Então, assim, quando a imagem for 11, qual é o valor do domínio?
Ou, de uma outra forma, qual o domínio que gera a imagem 11 através desta função? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, f de x igual a 11, ou seja, o resultado dessa função será 11. Então, quem é f de x? 2x menos 1 é igual a 11. Resolvendo aqui, realizando as operações, ó, 2x igual a 11, menos 1 é a operação operando menos 1, que fica mais 1. Então, 2x igual a 12. X igual a 12 dividido por 2, que é 6, ou seja, quando a imagem, para que a imagem seja 11, o domínio terá que ser 6, tá? Mais um caso. Dada a função afim f de x igual a x mais b, e conhecidos, né, sabendo aqui que f de menos 1 é igual a 5 e f de 2 igual a menos 1, encontra uma expressão algébrica que represente a função f. Ou seja, quando o domínio é menos 1 nesta função f, a imagem é 5. Quando o domínio é 2, a imagem é menos 1. Então a gente quer encontrar uma função aqui equivalente, né, uma das funções que quando você afim, né, quando você substituir o domínio por menos 1, a imagem será 5, e o domínio por 2, a imagem será menos 1. Esse é um caso muito interessante, preste atenção. Se f de menos 1 é igual a 5, então, quando x for menos 1, né, nós temos que o f de x será 5. Quando substituir x por menos 1, o resultado será 5. Assim a gente pode fazer. Pegar o caso geral aqui, né, f de x igual a x mais b. Já sei que a imagem dessa função, né, o f de x será 5, igual. O valor de A eu não sei, mas sei que o valor de x nesse ponto aqui é menos 1. Então, for A vezes menos 1 mais b, que eu também desconheço. Então, realizando as operações, A vezes menos 1 dá menos A, mais B igual a 5. Eu inverti a igualdade aqui, tá? Sem mudar sinal, porque a gente inverteu a igualdade total, tá? O segundo membro eu escrevi como primeiro, e o primeiro membro eu escrevi no segundo, tá? Completa. Então, com menos A mais B igual a 5. Chamei isso aqui de equação 1. Certo? Perceba que agora nós temos uma equação. Não tem incógnita em função de outra aqui não, tá? Não tem nenhum símbolo em função de outro aqui não, melhor dizendo. Nós temos aqui uma equação. Equação 1. Menos A mais B igual a 5. Segundo tópico. Quando fazer a mesma coisa, porém, quando f de 2. Então, ó, se f de 2 igual a menos 1, então, para x igual a 2, nós temos que o f de x será igual a menos 1. Ou seja, quando x for 2, a imagem será menos 1. Quando o domínio é 2, a imagem é menos 1. Assim, o que nós temos? F de x igual a x mais b é a função. Isso significa que essa imagem aqui, ó, será igual a menos 1, nós temos aqui, quando o x for 2. Então, substituindo o x por 2 aqui, ficou a vezes 2 mais b. A vezes 2 mais b é igual a menos 1. Ou menos 1 é igual a vezes 2 mais b. Multiplicando, ó, 2a mais b igual a menos 1. Chamar isso de equação 2. Aí você tem duas equações, a primeira e a segunda aqui, com duas incógnitas, a e b. Então, ó, a gente pode pegar e resolver o sistema de equações lineares, né? Sistema linear, para a gente encontrar o valor de a e b. Esse sistema aqui linear. Existem alguns métodos de resolução de sistema, e um deles é pela soma, que quando você somar uma equação a uma outra, o resultado gera uma terceira equação, e a intenção é que você consiga anular uma das incógnitas. No entanto, se você somar aqui, não vai anular nenhuma incógnita. Menos A mais 2A não anula, e B com B não anula. Não irá ficar nulo, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Multiplicar a primeira equação, tá, por menos 1. Por quê? Quando você multiplicar ela por menos 1, esse B ficará menos B. Ao ser somada à segunda, irá anular. Então, ó, multiplicando a primeira equação por menos 1, ficou A, o B aqui ficou menos B, e o 5, menos 5, tá? É um sistema equivalente ao anterior. Essa primeira equação é equivalente ao anterior, tá? Então, agora eu vou pegar e somar a primeira equação com a segunda. Fazendo isso, equação 1 mais equação 2, ó, A mais 2A, 3A, B negativo com B positivo anulou, menos 5 com menos 1, menos 6. Então, 3A igual a menos 6. 3A igual a menos 6, repetindo aqui para ficar mais próximo da igualdade. A igual a menos 6 dividido por 3, então A igual a menos 2. Já calculamos o valor de A. Precisamos calcular o valor de B. Perceba, se você já conhece A, você pode pegar esse valor de A e substituir em qualquer uma dessas equações aqui para descobrir B. Escolhi essa primeira aqui, ó. Menos A mais B igual a 5, tá? Então a gente ficou como? Como menos A mais B igual a 5 temos? Já sabemos que o valor de A é menos 2, ficou menos 2, substituindo o valor de A que a gente encontrou anteriormente, mais B igual a 5, tá? Menos vezes menos mais, ficou 2, né? Mais B igual a 5. B é igual a 5 menos 2, então B é igual a 3. Já encontrou que A é menos 2 e B é igual a 3, correto? Então você já tem como encontrar essa função, ó. F de x é igual a x mais b, só substitui o A e o B para descobrir que função que é essa. Então, ó, fazendo aqui, logo, f de x é igual a menos 2, que é o valor de A, vezes x mais 3, que é o valor de B. Então, essa função aqui, se você substituir o x por menos 1, o resultado será 5. Bora testar?
Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 3, 5. Verdade, está correto. É um jeito de conferir, né, se está correto. E agora, se eu substituir o 2, o domínio por 2, a imagem terá que ser menos 1. Menos 2 vezes 2, menos 4, com mais 3, menos 1. Então, está correta. Realmente, essa função é uma das funções, né, equivalentes das funções afins que irá corresponder ao enunciado aqui, certo? Um terceiro exemplo. Esse que a gente vai realizar a conversão do sistema de representação. Como? Vamos ter um problema aqui, né? Uma situação textual, e a gente vai converter para a representação simbólica, certo? Então, uma empresa de táxi cobra bandeirado, valor fixo de R$5 e ainda valor de R$1,50, né, para cada quilômetro percorrido. Determine a lei da função correspondente ao preço cobrado pelos taxistas dessa empresa e qual é o preço cobrado em uma corrida de 12 km. Tá? São dois questionamentos aqui. Primeiro, determinar a lei da função. Quando você vai realizar essa conversão, é interessante você escrever uma tabela, tá? Associando do enunciado aos símbolos algébricos que você for utilizar. Então, como a gente fez aqui, ó, seja P de x o preço cobrado em função da distância x percorrida. Então, o preço depende, né, está em função da distância. P é o preço, x é a distância percorrida. Com x pertencendo aos naturais, porque como se trata de uma distância, a gente vai considerar aqui que o x é natural, né? Então, assim nós temos x natural, porque a gente não, assim, claro que a gente pode falar de espaço como negativo, assim, voltando para a física, mas nesse caso a gente vai considerar a distância como positivo, porque é a distância que ele percorreu, o espaço percorrido durante o trabalho, tá? Então nós temos o seguinte, ó, uma função P em função de x, de n em r. Por que de n em r? O domínio é natural e eu vou considerar aqui que o contradomínio aqui é real, tá? Então, ó, P de x, o preço em função da distância percorrida é igual a 1,50, que é o valor por cada quilômetro percorrido. Então, 1,50 vezes x, que é a quantidade de quilômetros percorridos, tá? Então, por isso que 1,50 vezes x. Só que tem um valor fixo, que é quanto? Ó, R$5, que se refere à bandeirada aqui. Então, tudo isso que eu multiplicar aqui, eu vou ter que adicionar 5. Então, essa função aqui representa essa situação, associa, é equivalente, né? Então, P de x igual a 1,50x mais 5. Então, respondemos ao primeiro questionamento. Qual o preço cobrado em uma corrida de 12 km? Então, ficou fácil, ó. Você tem que x é 12, tá? A distância percorrida aqui é 12. Qual vai ser o preço cobrado? Só substituir e calcular, então, quando o domínio for 12, qual será a imagem? Lembrando da definição de função aqui, domínio 12, e a imagem a gente quer calcular. Então, substituímos na expressão. P de x igual a 1,50x mais 5. Substituindo, ó, P de 12 é igual a 1,50 vezes 12 mais 5. Então, P de 12 é igual equivalente, esse símbolo que significa equivalente, isso implica, tá? Ou melhor, desculpa, não é equivalente, é implica, tá? Essa função implica a seguinte: P de 12 é igual a 18 mais 5, ou seja, P de 12 é igual a 23. Então, quando o domínio for 12, a imagem será 23, que se refere ao preço cobrado, tá? Em uma corrida de 12 km, R$23, certo? É muito bom, tá? E são conceitos que se cobram em vestibulares, em Enem, e você consegue visualizar isso em diversas situações do cotidiano, tá? Bons estudos e muito obrigado.